Boa noite, estamos voltando aqui e nesse momento, a pensarmos na palavra do Senhor, aquilo que Deus propôs assim ao nosso coração nessa noite. E como já coloquei mais ou menos aí na internet, aí, principalmente no Instagram, o tema da nossa mensagem de hoje é a necessidade da pregação. E eu quero trazer à memória, nessa noite, através dessa mensagem, desse momento, a necessidade que a pregação tem no meio do Evangelho e que a gente, infelizmente, nós temos caminhado numa direção que talvez não tenha levado tanto em consideração essa prática que se faz necessária à propagação do Evangelho e esse alcance da verdade àqueles que necessitam. E para isso, nós vamos caminhar mais ou menos num sentido em que as coisas funcionam nesse processo do Evangelho e a gente vai observar a importância da pregação nesse processo do anunciar da palavra de Deus, do anunciar do Evangelho, das boas novas, assim, através de Cristo Jesus, que alcançaram as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é a respeito do ID. E esse ID, a gente tem como base, principalmente, Mateus 28, 19 e 20, que diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o ID do Senhor Jesus, dado assim primeiramente aos discípulos e que se estende também à igreja. Também tendo esse mesmo ID, mas segundo o relato de Lucas, no capítulo 24, verso 46 ao 48, diz o seguinte, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento. Em seu nome, no nome de Cristo, se pregasse o arrependimento e remissão, ou seja, o ato de remir, de perdoar os pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Verso 48, e destas coisas sois vós testemunhas. Nesse primeiro momento, a gente tem esse clássico exemplo, como eu falei, o verso que é mais conhecido, de Mateus 28, 19 e 20, que fala desse ide, portanto ide, fazer discípulo todas as nações. Cristo, em seu momento assim, final, nesse plano da terra, ele vem e ele, em sua ascensão, em suas últimas palavras, seus discípulos, e como eu disse, se estendendo a nós como igreja do Senhor, ele vem, pronuncia dessas palavras e entrega esse ide, a grande missão da igreja do Senhor Jesus. E a missão é clara, é que a gente tem que ir, e aí trazendo um pouco das observações do nosso amigo pastor André Michelin, a respeito de que ele coloca sempre esse ir, ele traz para o gerúndio e seria no caso indo. Então, portanto, indo, fazer discípulos em todas as nações. E traz essa noção do Evangelho de ir e pregar o Evangelho, de indo pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas, indo um pouco mais à frente ao período desses eventos e caminhando na sequência daqueles eventos que vieram após essa ascensão de Cristo aos céus e também do ID que ele assim passou aos seus seguidores, eu quero caminhar seguindo no texto que também já havia enfatizado que nós trabalharíamos com ele nessa noite, que se encontra em Atos capítulo 2. E esse texto, ele traz esse evento do Pentecostes e a descida do Espírito Santo. E esse marco na história da igreja e na nossa história como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo que somos. E eu quero ler primeiramente os primeiros 13 versos. Vou ler de uma forma direta aqui esses versos, do verso 1 ao 13. Atos, capítulo 2, versos de 1 a 13, a descida do Espírito Santo. Diz assim, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4, e atenção para essa interpretação do que seria esse partir das línguas nesse momento. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 5, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo dos céus. Pessoas de todas as nações estavam ali reunidas. E quando aquele som ocorreu, versículo 6, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. A multidão estava confusa. Com o quê? Com os eventos que estavam acontecendo, através desse repartir das línguas, né? E de tudo aquilo que estava acontecendo com a descida do Espírito Santo. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Versículo 10. E Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tantos judeus como prosélitos. Versículo 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Ou em algumas versões vai trazer vinho novo. Então, só rapidamente a gente entendendo esse momento, na aplicação dessa palavra dessa noite, em que primeiro nós temos o ide de Cristo aos discípulos e a nós, igreja. Essa questão do ir ou indo e pregar esse evangelho e ser a testemunha de Cristo e como promessa que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim, seguindo a profecia, né, de acordo com Pedro, depois vai falar mais à frente, de Joel 2, traz essa questão da descida do Espírito Santo. Jesus já havia dito que aos discípulos anteriormente a esse momento, que ele enviaria o Consolador, enviaria sim esse Espírito Santo de Deus. E então isso se cumpre aqui em Atos 2, e aí a gente tem essa ideia do nascer da igreja como a gente entende hoje. Toda a igreja que a gente percebe aí, né, cristã, ela tem como esse nascimento da prática, e agora vivendo esse momento, né, não como os discípulos ali acompanhados de Cristo, homem ali encarnado, mas agora vivendo com a presença do Espírito Santo. E diz que essa descida do Espírito Santo, e aí como evento disso tem essa repartição das línguas, que como é visto aqui no texto, e o texto, né, se auto-explica, e apenas dando uma passada nesse assunto para não ficar nenhuma brecha para nós, que diz que um fenômeno aconteceu ali. E duas interpretações podem ser usadas para esse texto. Uma seria que eles, de fato, falaram nas línguas que aquelas pessoas de outras regiões do planeta, né, de outras nações, entendiam. Então, se fosse trazer para os nossos dias de hoje, é como se ocorresse um evento aqui a descida do Espírito Santo e esse repartir das línguas, e, por exemplo, tinha uma pessoa aqui, um espanhol, e eu iria falar em espanhol e essa pessoa iria ouvir. E outro irmão estaria falando em francês e teria uma pessoa que é da França e estaria entendendo, né, porque estaria falando nesse idioma. A outra interpretação que tem, que pode ser aplicada a esse texto aqui, né, seria de que eles falaram em suas próprias línguas, né, naturais. Entretanto, ocorreu esse fenômeno na interpretação, no ouvir, né, desses que ali estavam. Então, se fosse trazendo mais uma vez para o nosso exemplo, é como se eu estivesse falando aqui em português, do Brasil, né? Ou brasileiro, poderia ser chamado assim, e como se eu estivesse falando aqui no português, e uma pessoa que, sei lá, que está vendo essa live aí, a pessoa lá da China, aí a pessoa estaria ouvindo em chinês, ou mandarim, né? Mas seriam essas duas interpretações. Mas não quero me apegar a essa questão das línguas nesse texto, mas sim ao que estava acontecendo, e mais precisamente ao que é dito no verso 6, que eu vou ler de novo. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. A multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E no final ainda cita alguns que zombaram daqueles homens, porque consideraram-os como embriagados. E então, o que a gente percebe já nessa descida do Espírito Santo? Existia algo que estava acontecendo ali, a descida do Espírito Santo, esse início ali, né, desse ministério ali dos discípulos
primeiramente dos discípulos, depois se estendendo aos demais irmãos que foram chegando, com agora esse poder cedido através do Espírito Santo. Então nós temos primeiro uma missão, assim como os discípulos, do ir. A segunda coisa que temos é o poder, que vem através do Espírito Santo de Deus, e assim como foi os discípulos. E no terceiro ponto, eu quero chegar com você e caminhar do verso 14 até o 21 nesse momento, e nós vamos dividir esse sermão de Pedro em duas partes. Não porque ele foi em duas partes, porque Pedro teve um intervalo no meio entre uma parte e outra. Não, mas porque vai ser melhor para nós entendermos aqui a exposição que estamos fazendo. Então, no verso 14, vai iniciar do capítulo 2 de Atos. Pedro, então, ele se levanta junto aos discípulos, e a gente vai ler isso agora. E assim diz a palavra do Senhor. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Então você imagina a cena. Tinha acontecido, descido do Espírito Santo, aquele barulho de vento, aquela coisa, e a questão das línguas e pessoas de múltiplas nações entendendo a palavra de Deus, falando das maravilhas de Deus em sua própria língua natal. Olha que fenômeno incrível que estava acontecendo, e aquilo de fato era algo que expressava essa magnitude da presença de Deus, era algo sobrenatural que estava acontecendo. Não era algo natural, era algo sobrenatural. E então, aqui, encerrando essa parte que a gente leu do início, no versículo 13, e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. E aí Pedro se levanta com os 11 discípulos, e ele se coloca a falar aquelas pessoas que ali estavam. E assim diz, olha a fala de Pedro, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pedro traz a atenção deles e fala o seguinte, agora eu vou pregar para vocês e eu vou dizer o que está acontecendo. Versículo 15, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a terra, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 19, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Versículo 20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então quem será salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então nós temos esse evento acontecendo, e nós temos o apóstolo Pedro se colocando diante daquelas pessoas que ali se encontravam. Posso colocar uma multidão, logo a gente vai ver mais precisamente isso, se colocando diante daquela multidão, de pé junto com os discípulos, e ele inicia essa pregação, esse sermão, a fim de esclarecer. Como eu disse e destaquei anteriormente, lá do versículo 6, a multidão estava confusa. Uma coisa estava acontecendo, e assim como muitas coisas que a igreja realiza. A igreja está realizando muita coisa, a gente realiza muita coisa. A gente vem, a gente canta, a gente tem pregações, a gente tem eventos, a gente tem muita música, a gente tem arte em outros sentidos, e nós temos essas formas de expressão. Nós temos esses exemplos que a gente vai dando daquilo que está no nosso íntimo. A gente externa muito aquilo que está no nosso íntimo. Mas a pergunta é, o que está no nosso íntimo? E isso que Pedro se atenta, e ele vem e esclarece, e ele vem e prega. Então a primeira coisa que eu destaco entre pregação é que a pregação esclarece. A pregação, ela vai trazer um clarear da explicação daquele mover de Deus, do sobrenatural de Deus, para a vida da igreja, para a vida das pessoas. E aí, a pregação esclarece. Seguindo no sermão de Pedro, e agora uma parte mais extensa, até o encerrar desse sermão, que vai ser lá no verso 41, nós vamos ler desse 22 ao 41, e diz assim, a segunda parte que nós colocamos aqui como forma de melhor entendimento, da pregação de Pedro. E ele diz, homens israelitas, escutai estas palavras.
a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Verso 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Verso 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Verso 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e o Cristo. E aí, continuando, verso 37 até o 41, encerrando esse pedaço, esse trecho, diz o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Versículo 41, como eu tinha falado da multidão, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E aí nós temos essa segunda parte do sermão de Pedro. E como eu falei, a gente está caminhando num processo da evangelização, que a gente começa com o ID, a missão à igreja, a missão aos discípulos. Depois a gente vem com esse dar do poder de Deus, através do Espírito Santo, descendo ali em Pentecostes sobre os discípulos e seguindo, acompanhando a igreja até os dias de hoje. E agora a gente tem a pregação. E a necessidade que a gente observa da pregação é porque se faz necessário, e muito em nossos dias atuais, que nós possamos abrir as nossas bocas e que venhamos explicar ao mundo o que está acontecendo com a gente. Sabe? A gente é crente, e o que é crente? Tipo, a gente é cristão, mas e aí, tá? O que é cristão? E aí, como a gente não explica o que a gente é, o mundo tem que adivinhar de acordo com aquilo que contaram para ele. Então, se por acaso ele viu que tem alguns crentes que não são muito fiéis em sua comunidade, em seu bairro, que talvez não são bons pagadores, que talvez sejam pessoas desrespeitosas, eles vão criar esses conceitos em relação a nós. Se a gente não demonstra quem a gente é crente, eles vão olhar e falar: ah, você é crente? Ah, já sei como que você é então. Então você é daquele tipo de pessoa que fala que todo mundo está errado, e que na verdade todo mundo vai para o inferno e você é o que está com a palavra certa, né? Você sabe todas as coisas, não é isso? Crente é isso, né? Aquele que sabe todas as coisas e a teologia dele é a melhor do mundo.
ele tem a revelação própria de Deus diante dele e só ele pode ser salvo. Você está entendendo aonde que eu estou querendo chegar nessa parte? Que precisamos da pregação para anunciar o Evangelho. E essa pregação, e a gente fala de pregação, e você lembra logo de pregador. Por exemplo, eu estou aqui hoje numa posição de pregador. Não um pregador de roupa, né? Lógico que você observou. A roupa está em mim, né? Não estou segurando a roupa no varal. Mas de pregador, de anunciante da palavra, como é que eu posso dizer mais? De pregador, sabe? De pregador. Então, você tem aqui minha posição. Aí parece que só a pessoa que prega é que prega. Imagina, o Evangelho. Deus deu, né, através de Cristo Jesus, esse ide, e aí esse ide veio depois o Espírito Santo, e aí se agregam 3.000 almas ali, aquele grupo ali de discípulos, e agora você já tem uma igreja grande, né, irmãos? E imagine que, não, só fulano prega, só ciclano prega. A pregação aqui não está ligada, sabe, àquilo que é feito por uma pessoa que carrega lá a posição, né, que vai desenvolver a posição de um pregador em uma determinada reunião da igreja. Não é isso que é o pregador, cara. O pregador, sabe, pregar é o que a gente deve fazer na nossa vida. Esse é o indo fazer discípulos. Esse é o ensinar, sabe, as coisas que Jesus, sabe, mandou que a gente guardasse. Então, quando a gente olha o apóstolo Pedro e ele se levanta, aí você vai falar assim, mas Pedro, né, Pedro era pregador mesmo. Não, Pedro era pescador. E aí ele começa a seguir Jesus. E agora Pedro vem e ele olha para tudo aquilo que está acontecendo e ele se coloca e ele diz assim, olha só, eu quero explicar para vocês uma coisa, esses homens não estão, sabe, não estão embriagados, cara. Mas o que está acontecendo aqui é o mover da presença de Deus. E Pedro vem explicando, sabe, e é interessante essa explicação de Pedro, porque ele é claro na mensagem dele. A mensagem do Evangelho precisa ser clara, precisa ser pura, precisa ser simples, compreensível àquele que está ouvindo. E diz o seguinte, versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então olha Pedro chegando para essa multidão, essas pessoas aqui sabiam do que tinha acontecido com Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam tudo o que tinha acontecido com aquele homem lá chamado Jesus, que havia sido crucificado. E aí essa história era viva naquele momento, estava recente. Mas aí Pedro chega e fala assim, olha só, aquele a quem vocês crucificaram, ele é Jesus. E Jesus, o Cristo, Jesus ungido do Senhor. E ele continua, e nesse verso 36 ele expõe quem é Jesus Cristo. E quando a palavra é pregada, irmão, sabe, com o poder do Espírito Santo, cumprindo a missão de Cristo Jesus, sabe o que acontece? Aqueles a quem ouvem a voz do seu bom pastor, esses reconhecem essa voz. E assim aconteceu com esses, que aí no verso vem e diz, versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens de Deus? E olha a resposta de Pedro. Isso aqui é uma prova que Pedro estava guardando as coisas que Jesus mandou. Olha a resposta de Pedro. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabe aonde que vem esse arrependei-vos? Isso aqui é a pregação de João Batista, sabe? Preparando o caminho de Jesus Cristo. Jesus assim, João Batista é preso, Jesus começa então o seu ministério, Jesus chega aí, arrependei-vos. E esse arrependei-vos traz essa noção do nosso pecado, sabe? Do reconhecimento do nosso erro. Só se arrepende quem descobre que está errado. A pessoa que está tudo certa, cara, ela não se arrepende. Vai se arrepender de quê? A pessoa não tem do que se arrepender. Mas aquele que lembra de sua falha, de suas falhas, esse pode se arrepender. Então arrependimento tem a ver com nós termos consciência do pecado e do pecado que a gente tem. E com base nessa consciência que a gente se arrepende. E esse arrepender, que a gente olha para aquilo que a gente é,
para aquela natureza pecaminosa nossa e diz assim, ó, eu não sou merecedor e eu sou um falho homem. Mas aí que o sacrifício de Cristo que vem a fazer o quê? Justificar as nossas vidas. Ou seja, nos tornar justos. Nos tornar, assim, homens e mulheres capazes de se apresentarem diante de Deus. E aí, a gente tem esse caminhar do sermão de Pedro. Mas, chegando ao quinto e último ponto, e passando assim para o relato lá, para a parte da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, que eu quero chegar mais nesse momento, né, importante de esclarecimento acerca dessa mensagem. Eu disse que o título dessa mensagem é a necessidade da pregação. E esse quinto ponto, ele diz o seguinte, o exemplo sem pregação é apenas exemplo. O exemplo sem pregação é apenas o exemplo. E duas frases que eu quero deixar com vocês, que vocês certamente já ouviram, e principalmente quando a gente foi falar alguma coisa de igreja. O primeiro exemplo é forte, hein? Olha que bênção. Diz o seguinte, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quer ver outro? Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Olha, isso é bonito, né? Quando você ouve isso, fala assim, ó, rapaz, que isso, vem de Deus. Alguns atribuem essa segunda palavra aqui a São Francisco. Entretanto, não tem evidência disso. É só atribuição mesmo. Mas a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use as palavras. Nós temos nos agarrado a uma ideia de que sabe o que é ser cristão? É você, sei lá, em um momento oportuno. Oportuno que eu digo, sei lá, um momento bom mesmo, entendeu? Que tá todo mundo lá vendo, ser crente é bonito e tal. A gente vai lá e fala assim, não, eu também sou crente. Aí, que isso, pô, amo crente. Pô, minha avó era crente. Pô, minha avó era uma pessoa muito boa. Aí nós ficamos no mesmo grupo da avó da pessoa e acabou por ali. Então, uma identidade, sabe, básica a respeito de uma pessoa que tem fé em um Deus que poucos conseguem trazer algum tipo de esclarecimento a respeito dele, de definição, ou de apresentar aquilo através da apologia, né? Através da defesa dessa fé da pessoa. Mas aí, a gente olha e a gente vive assim, mas tem que pregar o evangelho. Mas como a gente vai pregar? Não, porque se a gente pregar igual muitos fazem, porque tem gente que entra no ônibus e aí vai, se pendura no ônibus, aí sai falando, Jesus isso, Jesus aquilo. Poxa, essa pessoa está incomodando as outras. E a gente pensa nesse respeito ao próximo. Nós pensamos em todas essas coisas e a gente vai colocando o seguinte, gente, tivemos uma grande ideia. Na verdade, pregar o evangelho é apenas dar um bom exemplo. Entretanto, e eu quero que você nessa noite entenda isso, se agarre a essa questão, é que o exemplo, na verdade, ele é um reflexo, uma consequência daquilo que tem dentro da gente. Mas o exemplo por si só, ele é só um exemplo. Sabe, não é sendo uma pessoa boa, cara, que a gente vai apresentar Jesus para ela. Não é ajudando uma senhorinha a atravessar na rua, somente que a gente vai mostrar Jesus para ela. Sabe o que essa pessoa vai olhar? Vai dizer assim, que bom, um jovem me ajudou a atravessar a rua. Agora, esse jovem pode ser qualquer coisa, irmão. Esse jovem pode ser um budista. Esse jovem pode ser um espírita. Esse jovem pode ser um ateu. Que seja uma pessoa boa. Porque bondade sem explicação é bondade. E aí cada um vai interpretar e vai analisar de acordo com a sua perspectiva. Então aonde que se encaixa a pregação? A pregação está no mesmo lugar que sempre esteve. Está na parte em que a gente abre os nossos lábios e a gente declara Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se talvez Pedro e os apóstolos, naquele momento, não tivessem aberto sua boca para pregar, aquelas almas não teriam se convertido. Por quê? Porque a pregação do evangelho não seria feita. Eles apenas veriam aquilo e diriam, que confusão. Legal o que aconteceu, né? Todo mundo entendeu, muito legal o momento, muito bonito mesmo esse evento. Não, mas através da pregação, a explicação aconteceu. Porque a pregação esclarece. Então, sabe, parece que o que eu estou falando aqui, parece que, então a gente não tem que dar exemplo. Irmão, vamos parar com esse radicalismo, sabe? Vamos parar com esse extremo nosso. Hoje em dia, tudo que a gente faz é tipo, ou você é isso, ou você é aquilo. Não, cara. Pega tudo e avalia.
Então, o que eu estou tentando te dizer? Que você não deve se apegar a essa desculpa de dar exemplo para defender isso como a sua pregação do Evangelho. Com certeza você tem contato com muitas pessoas que carecem dessa palavra de salvação. E essas pessoas carecem de ouvir da mensagem desse Deus. E o seu Deus falou para você, vai e prega essa palavra, e eu te dou poder para isso. Mas aí a gente chega no nosso trabalho, em qualquer outro lugar, e sabe o que a gente faz? A gente é boa pessoa, mano. E boa também entre aspas. Porque a nossa bondade nem tão boa assim é, nem tão diferente assim é. Então, irmãos, vamos começar a abrir os nossos lábios e pregar. E chegando, enfim, o texto, né? Porque parece que eu estou colocando uma coisa da minha cabeça. Mas não, estou colocando uma coisa que está na Bíblia de vocês também. Quem tiver uma Bíblia tem a oportunidade de ler ela. Não é proibido. Nem tem veneno nas páginas. Então, capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do verso 13 até o 17, e eu estou encerrando, vai dizer o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o interessante é que está falando aqui novamente, aquele que invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui a gente não está mais naquele trecho lá que a gente estava. Agora a gente já está em Romanos, versículo 13, e diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como as pessoas serão salvas? Quando as pessoas invocarem o nome do Senhor. Continuando, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Versículo 16, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, irmão, o que eu quero te lembrar nessa noite é que é necessário que você pregue, sabe? E essa pregação tem a ver com você. Aqui o texto do apóstolo Paulo é claro. Ele vai trazendo, né? Quem vai fazer isso? E quem vai fazer isso? E quem vai fazer aquilo? Sabe, como invocarão? Porque para ser salvo precisa invocar o nome do Senhor. Então, como invocarão se eles não creram? Mas como crerão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não há quem envie? E aí Jesus envia. E aí a gente precisa dar continuidade a esse processo. Porque através dessa pregação haverá aqueles que irão crer, haverá fé. E através desse crer, eles invocarão. E através do invocar do nome do Senhor, eles serão salvos. O exemplo pode revelar o nosso íntimo. Mas o que está no íntimo? O exemplo pode mostrar às pessoas que há algo especial em você. Mas o que é esse algo? O exemplo pode tornar uma pessoa boa. Mas de onde vem o bem? Então entenda a necessidade que temos, como servos do Senhor, de abrir as nossas bocas e de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo àqueles que carecem da mensagem libertadora do Senhor. Eu quero te encorajar a você pregar no seu trabalho e onde você estiver. E a pregar mesmo, sabe, com a boca, pregar com palavra, pregar com mensagem, a pregar testemunhando do amor de Deus, através de um diálogo com as pessoas, porque é através dessa palavra que essas pessoas serão libertas. O seu exemplo, ele será também muito útil, porque o exemplo, na verdade, a gente não consegue nem viver sem ele. Porque o que é o exemplo, cara? O exemplo, como eu falei aqui, é um reflexo, uma consequência daquilo que você é. O exemplo é aquilo que está no meu íntimo. O exemplo é aquilo de especial que eu tenho. Mas nós precisamos dizer ao mundo por que nós estamos dando bom testemunho. E foi isso que Pedro fez, e é isso que eu quero te encorajar a fazer. Eu quero orar com você, orar pela sua vida, que se dispôs nesse tempo, cara, a estar aqui com a gente, e confiou nesse tempo de que algo de valor poderia vir sobre a sua vida. Eu quero deixar esse desafio contigo. Vamos pregar esse evangelho do Senhor, cara.
Vamos pregar, cumprir o ide do Senhor, revestidos do poder de Deus, mas abrir as nossas bocas, pregar o Evangelho, testemunhar através também das nossas atitudes. E certamente, aqueles que devem ser alcançados, serão alcançados. Quero orar por você. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos agora por essas vidas que estão conosco nesse instante. Quero te pedir pela minha vida, te pedir também por cada um que se encontra aqui nesse momento, Pai. Cada um que compõe essa equipe de trabalho dessa juventude, que tenha se dedicado pela propagação do Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, revista-nos de fato com o Teu poder, com o Espírito Santo do Senhor, assim como nos tem feito. Que em nome de Jesus que venhamos não apenas dar exemplo, bons exemplos, mas que venhamos explicar o porquê que temos agido de forma boa. Que venhamos abrir nossas bocas, ó Pai, e professar que o Senhor Jesus Cristo salva. E que nós venhamos explicar o Evangelho àqueles que precisam dessa explicação. Que venhamos trazer a esse mundo o discernimento daquilo que acontece. O porquê que esse mundo sofre, o porquê que esse mundo se desespera, o porquê que eles não conseguem saciar essa fome deles. Porque só existe uma água que aquele que beber não terá mais sede, e um pão que aquele que comer não terá mais fome. E esse pão e essa água é Jesus Cristo, nosso Senhor. É essa mensagem que nós precisamos esclarecer a esse mundo. Senhor Deus, ajude-nos a sermos pregadores do Senhor, espalhados por essa terra, seja lá onde estivermos, que venhamos não apenas ser exemplo, ser pessoas parecidas, mas que venhamos também dizer a quem nós estamos parecendo, Pai, a quem nós estamos revelando. E esse quem é Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Rei. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas vidas agora, Pai, em nome do Senhor. Que o Senhor encoraje-os, dê a eles ousadia, dê a eles coragem para anunciar a Tua palavra. E dê também sabedoria para saber da melhor maneira possível transmitir essa palavra, revelando este Evangelho maravilhoso, salvador e que nos deu a vida eterna. Um Evangelho que precisa ser puro e simples, de modo que todos venham conseguir entender a mensagem da igreja. E assim, aqueles que o Senhor, assim, Deus, desejaram, Pai, que alcancem e recebam essa palavra e sejam salvos. Em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém.